Para dar continuidade, eu vou pedir então para Carol e para a Isa, né? Desculpa, para Carolina e para a Isabela, virem aqui, elas são do CGE, né? A gente vai falar aqui um pouco de alguns indicadores, algumas métricas que foram coletadas sobre todas essas iniciativas que estão acontecendo. Então, Carol e Isa, fiquem à vontade, por favor. Bom dia a todos. Como o Felipe falou, né, eu sou a Caroline Pereira, sou assessora técnica do CGE. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, pessoal do Fórum, CID, principalmente Felipe, Violato, Ildeu, Ariston, enfim. É um prazer o CGE estar aqui, né, pelo segundo ano consecutivo, apoiando o evento. E esse ano a gente está trazendo algumas informações sobre a IA no Brasil. Não sei se todos conhecem o CGE, né? Como o André falou, o CGE é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Ele foi criado, né, há 25 anos, esse ano a gente está fazendo 25 anos. Foi criado para apoiar o Ministério do MCTI na elaboração de políticas públicas, né, no monitoramento de indicadores, criação de indicadores, enfim, dá todo esse suporte na área de ciência, tecnologia e inovação. E o CGE já faz isso na área de tecnologias digitais há algum tempo. A gente já trabalhou na estratégia brasileira digital, na estratégia brasileira de transformação digital, na revisão da EBIA, né, que foi a primeira estratégia que o Brasil teve de IA em 2021. Trabalhamos fortemente, né, muito perto do MCTI, na elaboração do plano, né, do PBIA em 2024. E uma das nossas, vamos dizer, olhando melhor para o tema das tecnologias digitais, a gente criou, né, a partir de uma demanda do MCTI, o Observatório de Tecnologias Digitais. A princípio, ele foi criado, né, o Observatório de Transformação Digital, muito vinculado à e-digital, de olhar, né, o panorama da transformação digital no Brasil, mas muito pela necessidade de olhar esse boom da IA, né, que a gente vem vendo nos últimos 2, 3 anos. A gente pensou, por que não olharmos para tecnologias digitais especificamente e como o CGE pode apoiar tanto esse olhar para o que já existe, como um olhar prospectivo, né, de inteligência estratégica. Então, o observatório ele tem esse olhar, né, para análise das tecnologias e seus impactos econômicos e sociais. Temos um rol de indicadores, tanto secundários, que a gente pega de outros entes, né, instituições já conceituados, como IBGE, NIC-BR, Anatel, etc. E também temos indicadores próprios, que é o que a gente vai mostrar aqui, a gente vai focar hoje no que o CGE mesmo desenvolveu e produz. E inteligência, que essa é uma área que a gente está focando mais agora, e quem sabe no ano que vem a gente traga novos estudos, enfim, olhando mais para essa questão prospectiva. Bom, só para colocar um pouco o objetivo, né, do OTD, é monitorar esses fenômenos digitais, olhando, né, para os aspectos de infraestrutura, formação, emprego, economia, segurança e governo digital, apoiar políticas públicas, como eu falei, né, contribuir para esse debate, o aprimoramento de estratégias de desenvolvimento digital, produzir inteligência estratégica, né, gerando análises, diagnósticos e conhecimentos sobre impactos das tecnologias digitais. No OTD, você também, além dos indicadores, a gente tem um conjunto de publicações que foram elaboradas pela gente, com apoio de consultores, o Néstor está aqui, enfim, identificar tendências e oportunidades. Bom, aqui hoje a gente vai focar em 4 grupos, né, que é produção científica em IA, patentes, formação e o ecossistema olhando para os centros de IA. Lembrando, então, isso que eu falei, esses são temas, né, que o CGE já tem um know-how há muito tempo de mapear e trazer essa informação a subsidiando o MCTI em políticas públicas. Bom, então, para a gente saber, porque é importante pensar também que isso aqui é um diagnóstico do que já existe no Brasil ao longo do tempo. E eu acho importante pensar que, por exemplo, o PBIA foi lançado em 2024, os investimentos maciços, vamos dizer assim, começaram mais em 25 esse ano, então, muitos dos números aqui ainda não pegam os impactos do plano. Então, possivelmente, nos próximos 4, 5 anos, a gente vai ver um aumento substantivo nos indicadores. Bom, em produção científica IA, o Brasil hoje está em 15º lugar no ranking mundial, olhando valores agregados. Então, isso aqui é uma informação que está no OTD, vocês podem lá acessar o site, vocês vão ver tanto pelos top 20 mundial, como só Grupo América Latina e BRICS. Então, o Brasil tem 39 mil publicações acumuladas. Isso aqui a gente olha para o Web of Science, que é uma base de dados, enfim, que é
como posso dizer, renomada, enfim, que ela tem maior credibilidade, né, ela tira muito lixos, vamos dizer assim, mas ainda, se a gente olhar, por exemplo, a China tem 700 mil publicações de IA nesse período. Hoje, olhando, isso aqui é um ranking, olhando apenas para 2025, a China, né, é também o primeiro lugar e ela produz cerca do que o Brasil tem acumulado, é o que a China hoje em dia tem publicado no ano em IA. Atrás do Brasil, em publicações, a gente tem o México, na América Latina. Né? Na América Latina, o Brasil é o primeiro lugar, e a gente tem o México e a Colômbia em segundo e terceiro lugar na América Latina. Bom, eu queria dar a evolução da produção científica. Né? Nos últimos anos, a gente vê um aumento, né, importante, a partir principalmente de 2018, você vê uma curva aí ascendente, é isso que eu falei, nos próximos anos a gente vai ver um aumento substantivo, mas a gente vê um aumento de mais de 267% entre 2015 e 2025. Bom, mas aí, como a gente está aqui muito com pessoas de empresa, acho muito interessante olhar para as patentes, ou seja, o que vira efetivamente inovação. Isso aqui é fruto de um estudo que o CGE fez, um panorama da IA, está lá no site do ATT, o panorama da IA no Brasil, que foi uma encomenda, por sinal, da Embaixada da Holanda, e a gente fez esse estudo olhando para tanto produção científica quanto patentes de IA no Brasil, e a gente viu esses números. Né? O Brasil tem 20.821 patentes de IA depositadas no INPI entre 2000 e 2024. Aqui é o gráfico, né, mostrando essa curva também ascendente. Aqui, esse número aqui é porque muitos ainda estão em análise, então ainda não foram devidamente creditadas. Um dado importante é que 89% dessas patentes são patentes internacionais. O que significa isso? São depositantes de fora, que fazem isso para proteger o mercado. Então, assim, a significante proporção dos depósitos internacionais demonstra o forte interesse de corporações multinacionais em proteger suas inovações em IA no mercado nacional. Ou seja, 11% são patentes brasileiras de empresas brasileiras, depositantes brasileiros, e 89% são patentes internacionais. Bom, aí a gente consegue olhar um pouco os principais detentores de patentes de IA no Brasil. Curiosamente, né, o principal detentor é a Philips, da Holanda, em segundo é a Qualcomm, Toyota, enfim, tem outros, né, General Electric, etc. Olhando pela diversidade setorial das patentes em IA no Brasil, a gente tem empresas de eletrônicos, telecomunicações, né, lideram, incluindo a Philips, também é muito ativa em saúde, a Qualcomm, Samsung e Huawei, setor automotivo, como Toyota, Nissan, Scania, empresas de saúde e farmacêuticas também são proeminentes, né, como a Philips também, além da telecomunicações e eletrônicos, essa Hoffmann La Roche, a Novartis e a Genfei, não sei como fala, e empresas industriais de energia também, como Siemens, General Electric e Boeing. Bom, alguns dados, né, dessa análise, assim, a gente vê que tem uma certa proeminência da Philips e Qualcomm, detém 6% do total de patentes de IA, e a domínio de corporações multinacionais, com foco, né, com destaque dos Estados Unidos, seguido dos países asiáticos e depois da Europa. Bom, isso aqui é uma análise que o CGE fez nesse estudo, olhando para a distribuição dessas patentes. Aqui é uma matriz de densidade e centralidade. Né? Então, quanto mais alto, maior a densidade, e para cá a centralidade. Então, por exemplo, são temas de nicho dessas patentes, que têm alta densidade e baixa centralidade. Se representam tecnologias especializadas com alto desenvolvimento interno, mas conexões delimitadas com outros domínios. Então, aí você tem um cluster de patentes, como, por exemplo, sistemas de controle para variáveis não elétricas, controles gerais, controle veicular, enfim, são tecnologias que podem permanecer especializadas ou potencialmente evoluir para áreas mais estratégicas à medida que suas conexões com outras tecnologias se ampliem. Aí a gente tem os temas motores, são as mais maduras e sólidas, particularmente em processos avançados de manufatura. E aí você tem áreas mais tradicionais, né, como fabricação de plástico, processamento de plástico, contêineres de embalagens, enfim. São tecnologias que impulsionam aplicações industriais de IA, incluindo otimização de processos, controle de qualidade e automação. Aí a gente tem temas emergentes, que representam campos periféricos, mas promissores para futuras aplicações de IA. E aqui a gente tem uma coisa de saúde, né, preparações medicinais,
compostos de atividade terapêutica, micro-organismos, enzimas, peptídeos e química orgânica, sugerindo um potencial, significativo potencial de crescimento para a IA em descobertas de fármacos, diagnósticos e biotecnologia. E temas básicos, ou seja, tem baixa densidade e alta centralidade. São centrais para o panorama da IA, mas ainda desenvolvendo coesão interna. Então, eles ainda estão muito no início. São clusters, por exemplo, diagnósticos médicos de cirurgia, computação e processamento de dados, comunicação de imagem, processamento de dados de imagem, transmissão digital de informações. Ou seja, representam áreas em crescimento onde a IA é cada vez mais aplicada, especialmente em saúde e comunicações digitais. Bom, uma síntese disso. O que a gente observa é que tem um reconhecimento de mercado, então o interesse dessas empresas em patentear aqui no mercado brasileiro revela nesse interesse de líderes globais, confirmando o status do Brasil como mercado estratégico, importante para inovações em IA. O potencial de transferência de tecnologia, ou seja, elas estando aqui, a gente tem essa possibilidade, a concentração de patentes aqui internacionais, cria essa oportunidade para a transferência de conhecimento e possíveis colaborações. O cenário competitivo também, essa dominância dos titulares internacionais, apresenta tanto desafios quanto oportunidades para os inovadores domésticos, que buscam desenvolver soluções competitivas. Prioridades setoriais, o foco em saúde, biotecnologias e TICs fornece sinais claros sobre quais setores tendem a passar pelas transformações mais significativas impulsionadas pela IA, no contexto brasileiro. E também a gente consegue olhar um pouco de lacunas de inovação. A representação relativamente limitada de entidades brasileiras entre os principais titulares evidencia a necessidade de investimento contínuo em capacidades domésticas, de pesquisa e inovação em IA, e na conscientização sobre propriedade intelectual. Mas, como eu falei, imaginamos que isso, nos próximos anos, quem sabe a gente volte aqui com dados melhores, e um pouco de mudança nesse panorama. Bom, agora eu queria passar para a Isa, para ela falar um pouco das publicações, afinal, ela que coordenou esses estudos. Oi, pessoal, bom dia. Como a Carol falou e o André Rafael também, o Observatório de Tecnologias Digitais do CGE, ele existe há mais ou menos 1 ano e meio, e foi só agora, nesse ano mesmo, que a gente juntou os nossos esforços, a nossa equipe de duas, sou eu, a Carol e o nosso estagiário, para fazer relatórios que, enfim, contêm dados e indicadores próprios. A gente tem o nosso trabalho com consultores, mas esse foi fruto do nosso trabalho ali diário no observatório. O primeiro é o mapeamento dos cursos superiores em inteligência artificial no Brasil. Isso veio de uma demanda do próprio Plano Brasileiro de IA, tem a ação 16 do plano, o André Rafael apresentou um pouco do plano. O eixo 2 é só para formação e capacitação, e nesse eixo tem uma ação específica para a criação de cursos de IA no Brasil, dedicados à IA. Isso vem de uma tendência do mundo, vem se criando cursos bacharelados específicos para IA, e o Brasil se insere também nesse contexto, então a gente quis fazer uma análise de, meu Deus, quantos são esses cursos, onde eles estão localizados e qual é a diferença desses cursos para cursos tradicionais de ciência da computação. Então, a gente fez esse esforço aqui de fazer esse levantamento esse ano. E outro esforço que a gente fez foi o mapeamento dos centros de pesquisa em IA. Mas não são centros de pesquisa propriamente ditos, assim, de universidades. São centros do MCTI em IA. E eu vou falar um pouco melhor sobre eles. Não do MCTI, mas de interesse do MCTI, que tem financiamento dos INCTs, do Centro de Pesquisa Aplicada, que o MCTI, enfim, aporta dinheiro, e a gente quis ver um pouco melhor desse ecossistema, Eu vou começar um pouco aqui agora pelas graduações em IA, em ciência de dados. O que a gente viu é que já tem 200 cursos em IA no Brasil, dedicados a IA, que levam o nome IA em ciência de dados. E eles estão espalhados pelo Brasil, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, mas tem em todas as regiões do país. E eles estão em 153 instituições de ensino, são 76 bacharelados e 126 tecnólogos. Tem um índice maior de tecnólogos, até porque eles são cursos mais aplicados e exigem menos requisitos, também para aprovação e lançamento desses cursos. Tende a ser mais voltado para o mercado, E aí as graduações elas começaram a surgir em 2017, foi o primeiro curso criado, mas foi criado no setor privado. E aí em 2019 teve o primeiro bacharelado numa universidade pública, que foi da UFG, e desde então a gente vê um boom de cursos de IA sendo criados. É importante dizer também que no EMEC, que foi de onde a gente tirou esses dados, tem alguns cursos que a gente não consegue ver o ano de criação, por isso que tem vários NAs. Mas, enfim, os cursos tecnólogos também a gente vê que teve um boom ali em 2024, foi um ano de pico, e pode ter a ver, enfim, com essa tendência do mercado, voltado para IA generativo. Das vagas autorizadas.
Especificamente para esses cursos de IA e ciência de dados, tem 32 mil vagas autorizadas só agora, né, em 2026, desculpa. E tem muitas vagas para tecnólogos também, são 568 mil, o que soma 600 mil vagas autorizadas em 2026 para cursos de IA. A gente vê também uma tendência, uma diferença, né, que os bacharelados são mais presenciais, os tecnólogos são mais à distância, tem uma maior flexibilidade, né, da questão presencial, e os cursos são muito bem avaliados, porque o conceito CAP, né, dos cursos vai de 1 a 5 de avaliação, e a maioria dos cursos, 100% dos cursos são avaliados no conceito 4 ou 5, mas não todos foram avaliados ainda. E a principal diferença também desses bacharelados em IA e ciência da computação, né, porque muita gente se pergunta, nossa, mas por que criar novos cursos de IA, né? A ciência da computação já não é suficiente para atacar esse tema, mas como o IA está se tornando uma coisa tão central assim, e ubíqua na nossa sociedade, né, é importante ver que as diferenças são muito mais... tem uma diferença, né, na oferta das disciplinas. Nos cursos novos de IA tem uma sequência obrigatória muito maior de matérias voltadas exclusivamente para IA, aprendizado de máquina. E na ciência da computação tem matérias... É um curso, né, que... A IA já é uma coisa totalmente interdisciplinar, e tem outros cursos também, das ciências exatas, mas na ciência da computação, algumas matérias de IA são matérias que são ofertadas ali mais para depois do curso, né? No quarto, no quinto período, às vezes uma matéria obrigatória, mas depois não se desdobra em tantas outras matérias obrigatórias, né? E aí a base matemática e estatística também, mesmo nos novos cursos de IA, tem uma base matemática e estatística muito forte. Os departamentos de estatística são os principais ofertantes de matérias nesses cursos. Também sobre a infraestrutura computacional, matéria de sistemas operacionais, redes, não são muito frequentes nesses novos cursos de IA. E também eles são cursos mais práticos, tem muitos projetos integradores. Os cursos não estão mais apresentando, os alunos não têm apresentado TCC, esse tipo de coisa, eles são voltados mais para projetos, né? O que indica uma integração com o mercado, né, e com a aplicação. Eu não sei se eu tenho muito tempo. Tá, tem. Não. Mas sobre a graduação em ciência da computação e áreas correlatas, né? Porque não são só esses novos cursos aí de IA que têm formado pessoas em IA, então tem alguns outros cursos, aqui são alguns deles que a gente selecionou. Tem mais de 1.600 cursos ativos no Brasil, em 600 instituições de ensino, e tem 700 mil vagas autorizadas em 2026. Sobre as especializações em IA lato sensu, também tem tido um boom, né, um grande crescimento. Em 2026, tem 1.600 cursos ativos em 415 instituições de ensino e mais de 1 milhão de vagas aí nesse período autorizadas. Estricto sensu, a gente tem 118 cursos. Dá para ver uma grande concentração ali no sul, sudeste, né? E a maioria dos programas são em instituições públicas. Foi um pouco desse panorama, né? Só para mostrar que tem muitas vagas em IA no Brasil sendo abertas, e tem uma concentração ali no Sudeste e Sul, né? Mas foi um esforço nosso de fazer esse mapeamento para ver que tem muitas vagas sendo ofertadas. Talvez a questão seja mais da evasão, né? As pessoas têm saído desses cursos. O Brasil tem um percentual de 38% só de pessoas que completam os cursos em STEM, e é uma média muito menor do que dos países da OCDE, por exemplo, que é 58%. Mas teve outro estudo também que a gente fez, que são desses centros de competência, né, centros de pesquisa em IA, que a gente olhou para 5 categorias institucionais, que são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs, do CNPq. A gente também olhou para as ICTs, para os Institutos de Ciência e Tecnologia, que são credenciadas ao CAT, ao MCTI, as unidades Embrapi, o Centro de Competência Embrapi, o Centro de Pesquisa Aplicada em IA, do MCTI, CGI, BR e FAPESP, e a gente identificou 117 centros em 15 unidades da federação. Também dá para ver uma concentração, né, no Sudeste e no Sul, mas também tem um pouco em Manaus, Amazonas ali. E os principais temas são mais voltados para a indústria, mas também tem saúde, a gente consegue ver uma predominância também de setores como energia, agro, mas tem alguns outros temas que eles são mais marginais, né? TICs, óleo e gás, governo. A gente vê poucos temas desses sendo atacados por esses centros de IA.
Isso aqui, na verdade, é uma outra coisa, porque no site do Observatório de Tecnologias Digitais a gente faz um mapeamento dos laboratórios de pesquisa de forma geral, né, assim, considerando as universidades e também empresas, não só da lei de TICs, não só as ICTs, não só as INCTs. E aí a gente vê que tem laboratórios de pesquisa lá credenciados no site, tem 200 laboratórios de pesquisa em IA. Isso daqui é um levantamento, ele não é exaustivo, né? A gente tenta fazer toda hora mais credenciamento desses laboratórios. Então, a gente até convida, se vocês são empresas ou instituições de pesquisa que trabalham com IA, vocês podem se credenciar aqui no site, a gente faz essa atualização. E, enfim, um resumo dessa apresentação. A gente tem uma expansão muito grande da oferta de cursos em IA e das vagas em IA. Deu para ver que sextuplicaram os bacharelados em IA no SISU entre 2025 e 2026, né? Teve realmente um grande crescimento. Só que ainda tem uma desigualdade regional persistente na oferta. Estados do Norte e Nordeste, em alguns casos, eles não têm graduação dedicada em IA, né, ou então tem poucas graduações, e o Sudeste e Sul eles concentram 63% da oferta de especializações. O Brasil também é um líder latino-americano em IA, foi um pouco do que a Carol mostrou, né, das publicações. O Brasil é o primeiro país que tem mais publicações, é o país que tem mais publicações, né, da América Latina. E isso, eu acho que reflete um pouco o nosso potencial, né? Nós somos um grande país e temos muitos potenciais aqui dentro, inclusive científicos e tecnológicos, né? E de inovação também. Mas a gente tem uma alta evasão nessas áreas de TIC. Nas universidades, a taxa de conclusão, como eu falei, é de 38%. Isso vem de um estudo da OCDE, né, esse dado, que é abaixo dos países da OCDE, que é de 58%. Então, para resumir, né, um pouco essa apresentação, a gente está aberto para parcerias, nós somos o Observatório de Tecnologias Digitais do CGE e do MCTI também, nós estamos abertos a parcerias, a gente faz estudos, a gente está aberto para fazer estudos e pesquisas conjuntas com interessados, a gente também compartilha dados e indicadores, podemos fazer acordos, e a gente, enfim, o nosso objetivo é contribuir para as políticas públicas, né, de ciência, tecnologia e inovação, e continuar gerando subsídios. E eu acho que é isso. Não sei se a Carol quer falar mais alguma coisa. Eu vou falar mais um pouquinho. Bom, legal, Isa, acho que é isso, né? A gente tem visto aí que o Brasil tem muito potencial, já tem muita coisa feita, às vezes parece que a gente fez o plano de IA e não tinha nada, e não, assim, já tinha muita iniciativa, não só questão de publicações, patentes, cursos, etc., mas também muita empresa já fazendo muita coisa, muitas ações de IA. Quando a gente fez o plano, a gente fez esse mapeamento, né? Já tinha muita iniciativa em curso, e a gente continua, né, com esse processo de mapear outros indicadores, outras informações, tanto a pedido do MCTI, como eu falei, né, a gente trabalha fortemente com o MCTI, mas a gente também tem trabalhado com o MRE, né, o Itamaraty, também tentando apoiar nesse olhar de como o Brasil se posiciona lá fora. Então, eu convido vocês a acompanhar o ATD, enfim, sempre a gente está publicando coisas novas. Eu acho muito importante essa parceria, né, esse contato com as empresas, porque, de certa forma, apesar da gente ter criado o ATD a partir de uma demanda do governo, a gente quer que isso seja um instrumento para a sociedade. Afinal, por exemplo, você tem uma empresa, você quer saber onde eu arranjo um laboratório que trabalha sobre robótica aplicada na saúde, etc. Você pode olhar no ATD que tem um laboratório no Nordeste, em tal cidade, etc. Então, a gente também quer trazer essa informação estratégica, não somente para o governo, mas também para a sociedade como um todo. É isso. Muito obrigada e bom evento para todos. Obrigada.